Senhor, que contraste com a natureza humana, que sempre busca posição, título e reconhecimento. Que contraste com o nosso coração tantas vezes endurecido, que deseja ser exaltado em vez de se humilhar. Mas tu, Jesus, mostraste que o caminho do reino é diferente do caminho do mundo. Tu nos ensinas que para ganhar é preciso perder. Para ser grande é preciso servir. Para viver é preciso morrer para si mesmo. Se esta oração tocou a sua vida, escreva nos comentários. Quero aprender a humildade de Cristo. Senhor, quando olho para a vida de Jesus, vejo um amor incondicional expresso em cada gesto. Ele não apenas falou sobre humildade, mas viveu cada detalhe dela. Lavou os pés dos discípulos, tocou os enfermos, abraçou os marginalizados. Ele mostrou que ninguém está tão abaixo a ponto de não merecer cuidado, nem tão acima a ponto de não precisar servir. Pai, quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes fechamos nossos olhos diante da dor do próximo e endurecemos o coração diante das necessidades à nossa volta? Perdoa-nos, Senhor, quando escolhemos o caminho mais fácil do egoísmo. Ajuda-nos a viver como Jesus viveu, colocando os outros antes de nós mesmos. Que possamos enxergar em cada pessoa a oportunidade de servir ao próprio Cristo. E que cada ato de amor seja como um testemunho vivo do teu reino na terra. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários. Senhor, quero servir como Jesus serviu. Pai eterno, sabemos que a obediência de Cristo foi levada ao extremo. Ele não apenas obedeceu em coisas simples, mas foi fiel até a morte, e morte de cruz. Quando penso no Getsêmani, lembro do peso do cálice que Jesus aceitou por nós. Ele poderia ter pedido legiões de anjos, poderia ter fugido, poderia ter desistido, mas não. Ele escolheu a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que exemplo poderoso, Senhor. Nós muitas vezes desistimos diante de pequenas dificuldades. Quantas vezes não conseguimos abrir mão de pequenos desejos por amor a Ti? Jesus, dá-nos um coração obediente como o Teu. Ajuda-nos a dizer sim, mesmo quando o caminho parece duro, mesmo quando custa lágrimas, mesmo quando exige renúncia. Ensina-nos que a verdadeira vitória está em fazer a Tua vontade, ainda que doa. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários. Senhor, dá-me um coração obediente. Senhor, quantas vezes nossa carne resiste ao chamado da obediência? Queremos os teus milagres, mas não queremos a disciplina. Queremos a tua bênção, mas fugimos da renúncia. No entanto, Jesus nos mostra que o caminho para a vida eterna passa pela cruz. Ele não buscou atalhos, não tentou evitar o sofrimento, mas abraçou a missão que lhe confiaste. Pai, dá-nos coragem para enfrentar as batalhas sem recuar. Dá-nos fé para acreditar que a tua vontade é sempre melhor, mesmo quando não entendemos. Livra-nos do engano de pensar que podemos te servir parcialmente. O Senhor não quer metade de nós, mas tudo. Ajuda-nos a entregar cada área da nossa vida, nossos sonhos, relacionamentos, medos e planos. Que possamos viver rendidos, porque sabemos que, quando colocamos tudo em Tuas mãos, o Senhor transforma nossa história. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Entrego tudo a Ti, Senhor. Pai de amor, a Tua palavra nos lembra que a exaltação de Cristo veio após sua obediência. Ele se humilhou até a morte, e por isso o exaltaste sobremaneira, dando-lhe o nome acima de todo nome. Isso nos mostra que, no Teu reino, o caminho da glória é oposto ao que o mundo ensina. Enquanto o mundo busca se engrandecer, Jesus escolheu se humilhar. Enquanto o mundo busca reconhecimento, Jesus escolheu o serviço. Ajuda-nos a entender que, para sermos exaltados, precisamos primeiro aprender a nos curvar diante de Ti. Ensina-nos a viver com paciência, sem querer atalhos,
confiando que a tua exaltação vem no tempo certo. Que o nosso coração não busque aplausos humanos, mas apenas ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel. Senhor, que possamos viver para o teu louvor, lembrando que toda a glória pertence a ti. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários. Toda honra e glória pertencem a Deus. Senhor, sabemos que viver como Cristo viveu não é tarefa fácil. Nossa carne deseja ser servida, mas o teu Espírito nos chama a servir. O mundo prega a busca pelo poder, mas o teu reino nos chama a abraçar a humildade. Ajuda-nos, Pai, a rejeitar os valores distorcidos que nos cercam e a viver segundo os princípios do Evangelho. Que cada decisão que tomarmos reflita o caráter de Jesus. Que possamos ser testemunhas vivas da humildade, do serviço e da obediência de Cristo. Que o nosso lar, nosso trabalho e nossas relações sejam marcados por esse Espírito. Pai, dá-nos coragem para nadar contra a corrente, para viver a contracultura do reino. Ainda que sejamos incompreendidos ou rejeitados, que possamos permanecer firmes, sabendo que agradar a Ti é maior do que agradar aos homens. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários: quero viver para agradar a Deus. Deus Todo-Poderoso, Tua palavra declara que por causa da obediência de Jesus, Tu o exaltaste sobremaneira e lhe deste o nome que está acima de todo nome. Isso nos mostra que no Teu reino, a exaltação vem depois da renúncia, a glória vem depois da cruz, a vitória vem depois da entrega. Senhor, ajuda-nos a compreender essa verdade e a vivê-la no nosso dia a dia, porque muitas vezes somos tentados a buscar atalhos, reconhecimento e honra antes da hora. Mas Jesus nos mostrou que o caminho para a vida abundante passa pela humildade, pelo serviço e pela obediência. Querido Pai, livra-nos da pressa e da ansiedade de querer resultados imediatos. Ensina-nos a plantar com fidelidade e a esperar o tempo da colheita, sabendo que a Tua recompensa é segura. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários. Eu creio que a vitória vem após a cruz, Senhor. Pai amado, Tua palavra nos chama a ter em nós o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Isso não é apenas um conselho, mas um chamado à transformação. Não basta admirar Jesus de longe, precisamos viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, amar como Ele amou. Senhor, ajuda-nos a despir-nos do orgulho e do egoísmo, para que possamos revestir-nos da humildade de Cristo. A nossa carne resiste, o nosso coração muitas vezes se enche de vaidade, mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos capacita a viver de forma diferente. Que cada passo que dermos seja marcado pelo exemplo do Teu Filho. Que aprendamos a servir sem esperar aplausos, a amar sem buscar recompensas, a obedecer mesmo quando ninguém está olhando. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: quero viver como Cristo viveu. Senhor eterno, chegamos ao final desta oração, reconhecendo que tudo em nossa vida depende da Tua graça e do Teu amor. Nada temos que não venha de Ti, nada podemos sem a Tua presença, nada somos sem a Tua misericórdia. Por isso, hoje nos rendemos diante do Teu trono e declaramos que pertencemos a Ti. Queremos viver como Jesus viveu, humildes diante do Pai, servos diante do próximo e obedientes até o fim. Que o Teu Espírito nos transforme a cada dia, moldando nosso caráter, purificando nossa mente e alinhando nosso coração com a Tua vontade. Pai, dá-nos coragem para enfrentar as provações com fé, força para perseverar no meio das lutas e esperança para esperar pelo Teu agir. Que os nossos olhos permaneçam fixos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários: minha vida pertence a Cristo para sempre.